A partir de agora, na Rádio Clube, Conversa com Sabor. Receitas, entrevistas, dicas, cultura, gastronomia de forma simples, descontraída e criativa para o seu dia. Conversa com Sabor. Apresentação, Mônica Malé. Olá, muito bom dia. Eu gostaria de saudar vocês todos que estão nos ouvindo pelo rádio, pelo site clubesjcampus.com.br, que nos vê pelo YouTube, Rádio Clube 1120 AM, e que também segue nossas mídias sociais. O nosso Instagram é radio.clube1120. Lá não passa o programa, gente. Lá tem as novidades, tem a grade de horários, tem todos os apresentadores, porque essa rádio tem muito conteúdo. A gente fala de tudo um pouco. De esportes, de saúde, de feminilidade, com a Luna no Sou Mulher, de viagens com o Viajante do Bem, enfim. É um conteúdo muito rico e falamos aqui no Conversa com Sabor de história, gastronomia, saúde, curiosidade e, claro, muita receita, muita comida boa. Não é, Thiago? É. Bom dia, Thiago. Bom dia, Mônica. Chefe Mônica. Gente, falando em chefe Mônica, hoje, dia 26 de outubro, eu tô deixando esse programa para vocês aqui gravadinho. Por quê? Porque eu acredito que a gente, para se aprimorar na vida, a gente precisa sempre estudar, sempre se atualizar, sempre conhecer algo novo. E todo ano acontece no Brasil, já tem, eu acho que 15 ou 16 anos, não sei precisamente. Tudo isso já? É, um congresso de gastronomia, que é o maior congresso de gastronomia da América Latina. É o Mesa Tendências. Ele é produzido pela revista Prazeres da Mesa. São 3 dias de congresso. Começa pela manhã, vai até a noite, onde as tendências para o próximo ano da gastronomia são discutidas. Chefes de grande relevância no mercado mundial se apresentam, contam o que está acontecendo nesse momento, o que eles trazem de novidades, porque eles estão sempre inovando. O tempo todo as pessoas estão estudando. Por isso que eu falo que a gente sempre tem que estudar muito. A gente tem que sempre se aprimorar. Eu falo assim, hoje meu programa tá bom, mas amanhã ele vai estar melhor e ontem ele estava pior. Por quê? Porque é uma autocrítica, porque a gente tem sempre que procurar se aprimorar. Não dá para dizer que está perfeito. Como diria Mário Sérgio Cortella, um gordinho filósofo barbudinho do sul do país, que vocês vão falar, não conheço, e vou dizer, vocês conhecem sim. Ele tá em tudo quanto é rios por aí, YouTube, bobeou, aparece ele falando. É verdade. Porque ele é muito conhecido e relevante aqui no nosso país. Ele é professor da PUC em São Paulo, apesar dele ser do Sul. Ele é do Paraná. E ele fala uma coisa muito interessante, porque ele fala que a perfeição não existe. O perfeito é o morto. Porque é onde você para de poder melhorar. Então, como estamos todos vivos, vamos sempre pensar no aprimoramento. E quando eu falo de aprimoramento, eu falo que eu vou no congresso. Hoje eu trouxe uma pessoa, que eu vou falar uma receita que não é dele, é da família dele, mas eu queria falar dele hoje, porque é uma pessoa que eu admiro. A gente, no mundo da gastronomia, a gente também tem os nossos ídolos, né? Tem gente que tem os ídolos no esporte, tem gente que tem os ídolos dos atores, tem gente que tem aí os influencers, apesar de que eu tenho uma ideia sobre influencers um pouco rígida, né? Porque porque eu entendo o seguinte, que para influencer é quem te influencia. E a pessoa, para te influenciar, ela tem que ter feito alguma coisa relevante. Ela tem que ter alguma importância. Gente que, de repente, está famoso, mostrando que pisca, que o cílio é grande, sabe? Isso não é uma influência, gente. Que fica mostrando uma vida de contos de fadas que não existe. O influencer, que eu gosto de seguir, é aquele que tem conteúdo, que tem o que mostrar, que tem um caminho, que seguiu uma trilha. Um valor, né? Exato, que tem valor, que você fala assim, nossa, esta pessoa conquistou tudo isso, ela tem alguma coisa para me ensinar. Agora, a gente que não conquistou nada, que a única coisa que conquistou foram 300 mil seguidores, e às vezes até comprados, em alguns casos, ou que seguiu a trend, que descobriu que a musiquinha dá engajamento, enfim, que não tem conteúdo, que se você sentar para conversar, a pessoa não vai te ensinar nada. Isso pra mim não é influencer. Gente, desculpa falar isso, mas é a minha opinião, porque a gente tem que ter muito cuidado, não é, Thiago? A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente segue e acredita. Não existe vida perfeita. Como a gente falou, o perfeito tá morto.
Não existe vida perfeita. Não tem essa coisa, olha como eu vivo bem, eu viajo. Eu falo, tá, mas e o que você faz para conseguir fazer tudo isso? Como é a sua vida por trás das câmeras? É óbvio que a gente não quer mostrar o feio, mas a gente também não pode induzir as pessoas a acharem que o mundo é sempre cor-de-rosa, porque ele não é. Atrás de uma vitória tem sempre uma batalha, tá? Sempre. Não é verdade? É verdade. Ué, tem sempre. Você chegar em algum lugar, você teve que passar por um caminho. E falando em caminho, e falando tudo isso, e falando em tradição, tem um chefe de cozinha que é aqui enrolando para falar o nome dele, que chama Claude Troagro. Quem não conhece o Claude Troagro? Você conhece, todo mundo conhece. O Claude Troagro tem vários programas na Globo. Tem programa no GNT, ele é um chefe francês, o cabelo dele é meio ruivinho, ele às vezes chora, faz propaganda de manteiga, e na verdade de uma margarina. É a única crítica que eu tenho ao Claude, fazer propaganda de margarina. O Jacan também faz. É mesmo. E o Claude Troagro, ele começou lá atrás, ele tinha um programa que ele era... Eu gostava, porque eu sempre gostei de gastronomia. Mas pro público mais popular, era uma chatice, gente, o programa dele. Ele ficava lá com o Renato Machado, que era um jornalista da Globo, e o Renato harmonizava um vinho e ele fazia uma comida e os dois ficavam falando, blá, 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 empoladaços, assim, um negócio chato pra caramba. As receitas eram divinas, mas o programa não decolou, porque era chato. Mas aí depois ele veio no GNT, aí ele tem um programa muito bom, que ele ensina a gente que não come nada a comer, que ele esconde os ingredientes no prato. Olha. Ele tem vários programas do GNT e agora tá passando um programa dele que chama, com ele, né, com o Felipe Bronze também, The Taste, que passa na Globo, que é o da colher, que a pessoa tem que montar uma colher como se fosse uma refeição e eles examinam às cegas as colheres. Olha só. Muito legal, passa na Globo. E passa também no GNT. Eu não lembro, procura aí, Thiago, os programas que o Claude Troagro já apresentou. Bom, e o Claude Troagro, ele tá no Brasil desde 1979, desde o ano que eu nasci. Olha quanto tempo, gente, faz. 44 anos que ele está no Brasil. Só que ele não ficou famoso, ele ficou famoso no Brasil pelo trabalho que ele executa. Porque quando ele veio para o Brasil, ele não queria ser conhecido. E por que ele não queria ser conhecido? Porque o Claude Troagro veio de uma família de expoentes da gastronomia. O pai e o tio do Claude Troagro revolucionaram a cozinha francesa. Revolucionaram. Tem um novo termo de cozinha que começou com eles. E, inclusive, o restaurante deles, há mais de 40 anos, tem 3 estrelas Michelin. O que é uma estrela Michelin? Em 1900 e nada, lá em 1900, a Michelin do pneu mesmo, na França fez um guia rodoviário, onde indicava os restaurantes e hotéis bons que tinham nas rodovias, nos caminhos por aí. Só que isso cresceu, isso foi ganhando notoriedade e eles começaram a fazer um trabalho de avaliação. Então, se o restaurante tinha estrela Michelin, ele era um bom restaurante, ele era excelente. E antes era uma estrela só. Hoje são 3 estrelas. E os críticos do Michelin, eles avaliam de tempos em tempos, às vezes de ano em ano, de 2 anos em 2 anos. Então não é porque um restaurante ganhou a estrela Michelin que ele vai ter a estrela Michelin para sempre. E toda vez que um restaurante que já tem uma estrela, ele faz uma inovação, os críticos vão lá. E os críticos vão às cegas. O que isso quer dizer? Ninguém sabe quando o crítico vai. O crítico simplesmente um dia aparece e ele avalia, ninguém sabe quem é o crítico, e ele vai dizer, manteve a estrelinha. Não manteve a estrelinha. Então, você ter ganhado uma estrela Michelin não quer dizer que você vai ter para sempre a sua estrela. Então, no filme lá, né? Que ele aparece. Que aparece. Tem muito filme que mostra que chega. E eles ficam olhando, achando que o cara é o crítico, às vezes o cara não é, porque tem algumas coisas que indicariam que ele é o crítico. Então, o que é levado em consideração para conseguir uma estrela Michelin? Primeira coisa, a qualidade do produto. Se o produto é realmente bom. Segundo, o produto que é utilizado, tá, gente? O domínio nas técnicas, do setor e nas técnicas. Se a pessoa sabe, se o chefe realmente domina as técnicas. Depois, a personalidade do chefe e da sua cozinha. O que isso quer dizer? Se realmente aquela comida transfere a personalidade daquele chefe. Se aquilo que ele está se propondo é o que ele está entregando, tá? A relação da qualidade com o preço.
Geralmente, gente, são caros esses restaurantes porque os produtos também são muito caros, tá? E Ixi, eu não entendi minha letra. Ué? Tem um caderninho escrito caligrafia. Tem um caderno de caligrafia. Bom, a qualidade... Gente, que mancada. Mas é a consistência do restaurante, tá? Eu não sei porque que eu anotei, porque eu sei de cor. A consistência do restaurante. O que isso quer dizer? Porque eles não avaliam uma única vez. Não vai um único inspetor. Vão vários. E eles fazem todas as anotações. Tem um padrão disso, assim? Eles vão durante um mês? Não, eles vão durante um ano. Ah, durante um ano? Durante um ano. Então vão vários em determinado... E às vezes vai no almoço, às vezes vai no jantar, entendeu? Em várias épocas diferentes. Tem que ser sempre impecável. Então, quando o restaurante tem uma estrela, pelos críticos, vale a pena visitar. E vale mesmo. Você já foi no seu? Não, é muito difícil eles irem para cidade pequena assim, em São Sebastião. Muito difícil. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, cidade grande. Entendi. Cidade pequena. Na França, sim, porque veio de lá, eles têm mais essa cultura. E mesmo as cidades menores da França, elas são ícones da gastronomia, né? Certo. Então eles pegam os maiores centros gastronômicos dos países. 2 estrelas, o restaurante é excelente. E 3 estrelas, ele é excepcional. E geralmente, gente, o preço aumenta conforme o número das estrelas, tá? Porque para conseguir cumprir todas essas regras, não é fácil. E o restaurante da família Troagro, dos pais do Claude Troagro, tem 3 estrelas Michelin há 40 anos. É muito tempo, não é pouco tempo, não. E o Claude veio pra cá 44 anos atrás. Por quê? Porque ele queria fazer a carreira dele. E ele abriu um restaurante completamente anônimo e foi ficando conhecido. As pessoas foram gostando. Ele conheceu pessoas importantes e ele explodiu. Ele ficou famoso pelo trabalho que ele executa. E esse trabalho que ele executa vem da onde? Do legado dele, da onde ele nasceu. O Claude nasceu numa cozinha estrelada. O pai dele revolucionou a cozinha francesa. Ele é o precursor. O que é isso? Ele começou a Nouvelle Cuisine. O que é a Nouvelle Cuisine, Mônica? É uma cozinha diferente do que se fazia até mais ou menos 1950 na França. E que depois influencia toda a gastronomia. O que isso quer dizer? É uma cozinha mais simples, porque antes tinha muitos molhos, as carnes eram extremamente cozidas, era muita gordura, e ele veio e mudou isso. Ele tirou um montão de molho, não que não tenha molho, tem, ainda mais porque francês ama um molho. Toda comida tem que ter um molhinho, mas ele não precisa ser uma gordura, ele pode ser um molho sem tanta gordura, tá? A carne não é mais tão cozida, porque antes eles cozinhavam, então já se cozinha menos, bem menos. E o pai do Claude foi o primeiro a trazer a comida empratada da cozinha, porque antes as travessas eram colocadas nas mesas. E ele diz assim: o chefe deve cuidar de tudo, do começo ao fim. Deve caber a ele também a montagem do prato. E eu trouxe para vocês uma receita que é muito famosa, ela não é fácil, foi a receita que marcou essa transição do restaurante deles, que inclusive não foi fácil, porque tudo que é mudança é difícil. Tinha cliente que devolvia o prato e falava que eles tinham que aprender a cozinhar. E o prato hoje é super famoso, a gente aprende inclusive na Cordon Bleu fazer esse prato, tá? Que chama-se salmão com azedinha. Azedinha é a vinagreira aqui no Brasil, é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. E tem de monte, é mato na França. Porque como eles mudaram tudo isso, quando a gente faz uma mudança, geralmente a gente não é bem recepcionado. As pessoas gostam do que tá ali. A gente tem esse hábito. O hábito a gente não consegue mudar com facilidade. Então, eles foram muito criticados, mas nem por isso perderam as estrelas e nem por isso deixaram de ser um ícone. Pelo contrário, eles revolucionaram tanto a cozinha que veio o novo conceito, Nouvelle Cuisine, que em 1970 foi ainda mais firmado, esse movimento, por vários chefes. Mas o mais famoso é esse desse livro. Olha o tamanho do livro, gente. Paul Bocuse, ele tem um instituto de gastronomia na França, uma escola de gastronomia, e ele revolucionou mais ainda a Nouvelle Cuisine. Mas quem deu a base para eles foi
para ele, foi o pai do Claude Troagro. Olha que chefe bacana e importante. E hoje, enquanto meu programa está rolando, eu estou aonde? Na palestra do Claude Troagro. Por isso que eu trouxe ele para cá. Então aqui tem o livro, olha, o livro é todo em fotografia e eu recomendo que quem quer cursar gastronomia tenha esse livro em casa, tá? Ou quem é muito aficionado, muito apaixonado, também é. Não é um livro igual da Dona Benta, não é um livro, é um livro extremamente técnico. Então, se você é aquele cozinheiro de final de semana e quiser ter, muito bem. Mas não é necessário. Até quem é leigo consegue fazer os pratos daí? Consegue porque ele é totalmente tipo eu, assim? cheio de fotografia. Ó, tem até a mãozinha do chefe, tá vendo? Eu comprei esse pela Amazon Prime, peguei uma promoção, porque, lógico, um livro desse... os cortes das carnes, ele é lindo o livro. Não é um livro barato, né? Também o livro você mata na cabeça de alguém. Isso aí que eu ia falar. É um livro de um chefe muito renomado, tem muita técnica, tem muito conteúdo nesse livro. Muito mesmo. E quem tiver mais curiosidade, porque assim, eu já vou começar a introduzir a receita, porque não é fácil passar uma receita de um chefe com 3 estrelas Michelin. É uma ousadia da minha parte, porque eu sou metida. Entendeu? Ainda mais no rádio, porque eu não tenho nem como cozinhar para mostrar para vocês. Mas eu vou falar até por curiosidade, de repente vocês adaptam aí a receita, tá? E quem tiver curiosidade em saber mais sobre a família Troagro, sobre o salmão com azedinha, sobre esse desenvolvimento da Nouvelle Cuisine, sobre o restaurante, que o restaurante existe ainda. Hoje quem comanda o restaurante é o neto do Pierre Troagro, que é o pai do Troagro, do Claude Troagro. Passou pro irmão do Claude, porque o Claude se mandou, né? Veio pro Brasil, se apaixonou pelo Brasil, é normal, o francês ama o Brasil. E em seguida passou pro filho, mas porque o pai foi abrir um outro restaurante, enfim. Então o restaurante existe na cidade de Rouen, na França, tá? Então, como eu disse, é excepcional. Se alguém for para lá, eu nunca fui. Nem que perguntar, já foi na França? Já fui para a França, mas não fui em Rouen. E eu vou passar agora, gente, os ingredientes. Prestem atenção, que eu vou explicar. Receita. Ponha, por favor, minha vinheta. Peraí, um minuto, rapidinho. Eu ia falar, Chef's Table na Netflix. É a série, tá bom? Que tem a história da família Troagro. Do restaurante, mostra como eles fazem esse prato. Já vou procurar. Tá? Chef's Table França. Porque tem vários Chef's Table. Aliás, todos são ótimos. Eu assisti todos e fico repetindo episódio, porque eu sou tarada, né? Eu amo. Então e tem outro lá que você tá assistindo também, não tem? Que é de bactérias. Tem. Eu tenho que trazer o nome, que eu esqueci o nome. Não, da coisa da... da máfia da indústria de alimentos. Máfia? Lógico, máfia tem em todo lugar, inclusive na indústria de alimentos. Vamos lá? Vamos lá. Receita no Conversa com Sabor. Bom, é o seguinte, gente. Vocês vão comprar filé de salmão, aquela parte mais alta do filé, tá? Porque vocês vão ter que fazer escalopes. O que é um escalope? É quando você tira um bife fino. Então, vocês vão cortar o salmão na transversal. Vocês vão ter o filé alto, vocês vão partir ele no meio, mas não é por cima, é pela lateral. Vocês vão entrar com a faca no meio da carne do peixe e cortar ela, tá? Porque aí, de um filé alto, você vai ter 2 filés finos. Não sei se deu para entender, tá? Então, é diferente esse corte desse salmão. Você compra um salmão alto, aquela parte alta do filé, bem alta. E aí vocês vêm com a faca de lado, na transversal. E vocês vão entrar com a faca e cortar este filé. E vocês vão ter 2 filés finos. Eles vão ser compridos e finos. São 4 escalopes desses. Se vocês não souberem fazer... peçam para quem for cortar para vocês, o peixeiro lá, fala, eu preciso de 4 escalopes e explica o que eu falei aqui. 4 escalopes de salmão de 160 gramas. É tudo muito preciso, gente. Não se esqueçam que é Michelin. Tem 3 estrelas Michelin este prato, então não tem como não ser assim, tá bom? Então vocês têm esses 4 escalopes de 160 gramas. Sal e pimenta a gosto, lembrando que é aquela pimenta branca que a gente moe na hora. 250 ml de vinho branco seco,
125 ml de dry martini, 2 cebolas pequeninas, roxas, bem picadinhas, 375 ml de creme de leite fresco. Aí tem que ser fresco. Não tem jeito, gente. É receita estrelada. Não vai dar. Sabe aquele dia que você quer impressionar muito? Muito mesmo? Muito? Aí você faz, tá? 1 colher de manteiga, suco de 1 limão, folhas de azedinha. A azedinha, como eu falei, é aquela erva vinagreira. Ela parece um pouco, a folha lembra um pouco a rúcula, só que ela é azeda. Tá? Quem é do mato aí, conhece. E tem pra vender. Tem pra vender. É verdade. Porque a gente tem muita planta, igual a taioba, que não é convencional e que se come. E a azedinha é uma delas. No Brasil, geralmente ela é de regiões mais frias. Como aqui em São José a temperatura é mais amena, normalmente, não é difícil de encontrar, tá? Tem um lugar que eu acho que pode ser que vocês encontrem, que é a Quitandinha. Toda vez que eu quero uma coisa diferente, eu vou na Quitandinha. É na Ademar de Barros. Ali eu acho os brotinhos quando eu quero fazer um chique. E vocês podem colocar, isso faz parte da receita, mas não está aqui nesta, porque essa receita é simplificada. Também 125 ml de fumê de peixe. Aquele que eu ensinei vocês a fazerem, o caldo de peixe, que está na página do @Conversa com Sabor. Vai fazer diferença? Vai. Preciso pôr? Não. Até porque ninguém nunca comeu esse prato. Então, não vai fazer tanta diferença assim. Não é verdade, Thiago? Se eu nunca comi, a hora que eu comer desse jeito eu vou achar bom. E tá tudo bem. E a vida é assim. Entendeu? Vida que segue. Vida que segue, exatamente. Bom, aí eu vou ensinar vocês, porque vocês vão primeiro... Deixa lá os seus escalopinhos temperadinhos com só sal e pimenta, tá? Bonitinho, de lado. Como eu já falei aqui, o interessante é que eles estejam em temperatura ambiente. Como é peixe, gente, tira uns 10, põe na geladeira, cortou, põe na geladeira bonitinho, sequinho, tal, temperadinho. Guarda na geladeira. Quando for fazer, tira 10 minutos antes, porque aqui é muito calor, né? Porque temperatura ambiente na França é 10 graus. Temperatura ambiente agora tá mais de 30. Então, a gente tem que diminuir aquela refrigeração que tem. A gente não pode colocar, porque como o Thiago já perguntou uma vez pra mim aqui, Mônica, por que faz bolha? Por que forma espuma quando eu ponho uma determinada proteína na frigideira? Por causa do choque térmico. A frigideira esfria porque a carne está muito gelada. Então, tenta deixar a carne um pouco mais quente, tá? Mas não quer dizer quente. A dica você já deu, né? Tira da geladeira, deixa a temperatura ambiente. Deixa em temperatura ambiente, exatamente. Mas como se trata de peixe, peixe é um produto que estraga muito rápido, o ideal é que você deixe chegar a pelo menos uns 15 graus esse peixe. Então, se você tirar da geladeira, a geladeira geralmente está 5 graus, né? Você tira da geladeira, deixa ali uns 15, 20 minutos fora. Eu falei em 10, mas de 15 a 20 não tem problema. A não ser que esteja um calor escaldante, que você esteja fazendo isso no sol, que eu duvido. Exatamente. Que eu duvido. Então, vocês vão primeiro fazer uma redução a seco. O que quer dizer uma redução a seco? Vou explicar. Vocês vão colocar numa panela a cebola roxa picadinha, o vinho branco e o martini, o dry martini. Tem que ser seco, tudo seco, para reduzir. E aí vocês vão colocar tudo isso na panela e vão deixar realmente secar, tá? Não pode... fritar a cebola, não vai fritar, ela vai secar. A hora que secou tudo, que não tem mais líquido na panela, tem 1 ou 2 gotinhas só, tá certo, tá? Quando a mistura estiver totalmente reduzida, o que isso quer dizer? Quando a mistura estiver totalmente seca, vocês vão colocar o creme de leite, tá? Aí vai soltar o fundinho. Vai soltar o fundinho. Aí vocês vão deixar reduzir a 1/4. Vamos deixar reduzir 1/4. Quer dizer, a gente tem 4 partes. Um inteiro vai ter 4 partes. Vocês vão deixar só 1/4. Imagina lá na panela. Se tiver 4 dedos, tem que ficar 1 dedo. Tá? Então, vocês vão reduzir também esse creme de leite. E para reduzir creme de leite, o fogo tem que estar baixo. Porque ele talha. Ainda mais que você vai ele ter... o quê? Talha, fica talhado. Faz aquelas natinhas, sabe? Faz aqueles gruminhos que você olha, tem um monte de pontinho branco.
Sei. Ele fica talhado. Nesse momento, quem tiver o fumê, também põe o fumê, tá? Ou quando colocar o creme de leite, bota o fumê e reduz do mesmo modo, a 1/4. A hora que estiver reduzido a 1/4, quer dizer, você tinha um inteiro, agora você só tem 1/4, né? Você dividiu em 4 partes, você só tem uma parte. Se vocês quiserem para ser mais fácil, pô, Mônica, o que você tá falando aí, meu? Que difícil. Faz o seguinte, pesa o creme de leite com o fumê, para quem pôs fumê. Para quem não pôs, não precisa nem pesar, porque vocês já sabem que é 375 ml de creme de leite. Então vocês vão lá colocar 375 ml. Deixa eu reduzir devagarinho, devagarinho. Pesa de novo. Vocês têm que dividir 375 por 4. Quanto é que dá, Thiago, 375 por 4? Quanto? 375 por 4. 375. Já falei, gente, não sou das exatas. Então aí vocês podem pesar para ver se chegou nessa 93,75. Então, 93,75 gramas. Gente, precisão, eles precisam lá, tá? Porque eles têm estrela Michelin, a gente não. Então, quando chegar a 100 gramas, tá ótimo. Se vocês quiserem ter esse preciosismo. Se não, vão como eu no olhômetro. Olha, falou, tem pouquinho, diminuiu bem. E tem um ponto que a gente fala, que chama ponto na P, que também mostra que o molho tá pronto. O que é o ponto na P? Quando você põe o líquido na colher, você passa o dedo, o molho não escorre. Quando você, nas costas da colher, você passa o dedo, o molho não escorre. Fica como se fosse uma rua, como se fosse... Fica seco no meio. Você passou o dedo, tá seco no meio. Esse é o ponto do molho, tá? Ponto na P. Também, para quem quiser, o Pai Google está aí à disposição. Aí vocês vão reservar esse molho, tá bom? E vocês vão pegar, deixar lavadinhas lavadas e secas as folhas das azedinhas, porque as folhas das azedinhas, ela é a gosto. É a gosto. Deixa reservado esse molhinho, tá bom? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o escalope. Manteiga, um pouquinho de manteiga na frigideira, porque ele não é gordo, não pode ser gordo. Vocês vão colocar um pouquinho de manteiga na frigideira. A manteiga derreteu, mas ela tem que estar bem quente, tá? Ela tem que estar quente. Lembrando que tem uma coisa na cozinha francesa que diz que a gente não pode formar crosta na comida. Então tem que estar quente, mas não pode ter uma crosta, não pode ficar dourado. Ele vai ficar só branquinho assim o salmão, ele vai ficar rosa, sabe? E aí você vai colocar de um lado, para vocês terem uma ideia da precisão... Aquela crostinha fica gostoso. Pois é, mas nesse prato não. Para vocês terem uma ideia da precisão desse prato, eles deixam 15 segundos de cada lado o peixe. Nossa. É nesse nível a precisão de um restaurante Michelin, gente. 15 segundos de cada lado. E não pode ser um maçarico. Não, é a frigideira. A frigideira quente, coloca lá o peixe de um lado... Ou não? Já falei manteiga, se você estivesse prestando atenção. Ele vem com perguntas impertinentes, gente, atrapalhando, porque ele não prestou atenção, porque ele tá no WhatsApp. Vou contar, vou dedar. Bom, Me perdão. Me perdão. Pardon. Tá perdoado. É manteiga, tia. Me pardon? É, manteiga. De manteiga, nossa, pardon, eu acho. Manteiga, se vocês tiverem a manteiga clarificada, que eu já expliquei aqui como é que é, ou a manteiga ghee, fica muito melhor pra vocês, porque ela não queima, manteiga tá? de verdade, gente. É manteiga, Aquela não é a margarina não, que o Claude tá fazendo propaganda. Apesar de eu falar reais. dele, que eu adoro ele tá fazendo propaganda de margarina, gente. É o dinheiro, capitalismo selvagem. Não que eu não goste, eu gosto, adoro o dinheiro. Mas todo mundo tem um preço. A gente descobre assim, quando o chefe de cozinha tá fazendo propaganda de margarina. Bom, enfim, deixa pra lá. Vamos lá. Aí vocês vão, grelhar rapidamente, porque é passar um calor. O meio desse salmão fica cru. Ele não fica cozido. Por isso que é 15 segundos de cada lado, tá? É praticamente cru mesmo, é só uma selada. Na hora que corta, ele tá cru no meio. Entendi. E aquele molho que vocês reservaram, vocês vão esquentar de novo. Quem já tiver com ele quente, só liga o fogo. Põe aquela colher de manteiga gelada, porque ela dá o brilho e untuosidade ao seu molho. Pega um batedor de arame, bate, pra ficar bem bonito. E vocês vão colocar aí as folhas de azedinha nesse molho. Ela vai dar uma cozidinha no molho, mas não precisa... Aí você já pode desligar o fogo quando colocar a folha de azedinha,
porque ela cozinha no calor. É folha é muito rápido. Como eu falei, ela lembra um pouco a rúcula, a folha da rúcula. Então, para vocês terem ideia de que não tem necessidade, ela vai murchar ali dentro. Aí vocês peguem um prato bem lindo, aí vocês colocam esse molho e no meio vem essa peça de peixe. Esse é o famosíssimo, estrelado, há mais de 40 anos, salmão com azedinha da família Troagro. Se vocês fizerem, me contem, porque eu vou ficar muito curiosa. Como eu disse, hoje o meu programa não é ao vivo, então por isso que eu não interagi, né? Se alguém mandou alguma mensagem, pode mandar, a gente passa no dia seguinte, tá? Amanhã também não será ao vivo, amanhã é sexta-feira, é dia de terapia, psicóloga Edna Zanella estará aqui com a gente, mas na segunda-feira eu tô de volta com um monte de novidade, porque afinal de contas eu vou ficar 3 dias feliz num congresso estudando sobre gastronomia. Comer de graça. Não come de graça nada. Aliás, não é de graça nem pra entrar, meu bem. É tudo pago lá dentro. Tudo pago. Você tinha que levar o Louro José lá. Se eu vou pagar pra mim? Vou pagar pra você? É lógico. Por quê? Não sou mascote? Mascote fica em casa quando a gente viaja. O meu fica. Só. Sabe, desabitua do ambiente. O mascote ele gosta da casinha, do cantinho dele, deixa ele lá. Entendi. Desabitua do ambiente. Bom saber. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Thiago, muito obrigada pela sua participação. Você sabe que a gente aqui brinca muito, eu e o Thiago, então não se preocupem, porque nada disso é sério. Vocês que pensam. Ai, tá vendo? Ele é terrível. E eu encontro amanhã vocês aqui em mais um Conversa com Sabor, com muita gastronomia e saúde, porque amanhã é dia de saúde mental. Até já! Você ouviu na Rádio Clube Conversa com Sabor. Apresentação Mônica Malé.